Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso segundo tema de estudo da lição sobre o livro de Josué. Curta, comente, compartilhe. Lembre-se que nossa proposta aqui no canal é apresentar uma metodologia para a apresentação da lição. Nós não estudamos a lição numa proposta de exame temático, mas apenas trabalhamos a metodologia para a abordagem do tema. Hoje, surpreendidos pela graça. E olha, essa lição ela tem já um impacto. Você já começa fazendo um quebra-gelo com a sua unidade de ação. Você já passou pela experiência da segunda chance? Pode compartilhar? Então, provoque rapidamente, em 5 minutos, esse quebra-gelo na sua unidade de ação. E aí vem para a introdução, ligado ao verso para memorizar, Hebreus 11, 31. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. O que é que eu destaco nesse verso? Duas ações, a ação da misericórdia e a sentença da graça. A ação da misericórdia, acolheu os espias com paz. Essa foi a ação de Raabe. E qual foi a sentença da graça? Raabe, a prostituta, não foi destruída. Olha, eu acho interessante essa descrição de Raabe, porque poderia ser apenas assim, pela fé Raabe não foi destruída. Mas esse destaque à prostituta, esse qualitativo aqui, mostra a ação da graça. Ela é para todo aquele que é pecador. Tire proveito dessa lição. Seja bem-vindo. Você não irá vencer. Eu não estou sozinho nesta escuridão. Não fui eu que ordenei a você. Seja forte e corajoso. Como nós estamos iniciando uma nova metodologia de apresentação da lição, eu quero lembrá-lo, e vou fazer isso só dessa vez, e as próximas lições serão assim mais dinâmicas, mais direto ao ponto, mas me permita repetir novamente essa explicação. A nossa proposta esse trimestre envolve um slide com esboço e um slide com interação. Você pode usar os dois, e nesse caso, 10 minutos para esboço, onde só você fala, e 20 minutos para interação. Ok? Se você optar por usar apenas um deles, aí você pode destinar 20 minutos para o esboço, e aí você vai usar, dê uma olhada na introdução, o vídeo da introdução, dê uma olhada de novo que você vai entender do que eu estou falando, as duas propostas. E aí, se for usar só o esboço, pode usar 20 minutos só falando o tema da lição. É próprio até para uma abordagem em geral para a igreja, tá? Mas se você for usar a interação, apenas o formato de interação, reserve 20 minutos, e aí aquelas perguntas e participação efetiva da unidade de ação. Aqui na minha apresentação, eu uso os dois formatos. Eu uso o esboço e depois apresento o slide da interação. E você vai escolher qual deles usar, ou um ou outro, ou os dois. Tranquilo? Bom, no esboço aqui, o que é que eu destaco no esboço? O tema da graça. E a graça apresentada em dois tópicos: a graça da segunda chance e a graça para um povo, neste caso, os gibeonitas. Então, você faz uma abordagem em dois tópicos. Da segunda chance, aí você começa falando de Israel, lição de domingo. O envio dos espias, que é uma espécie de recontagem de Números 13, e a prostituição com os moabitas. Então, essa é a ação de Israel. E agora vamos falar da segunda chance para Raabe. Lição de segunda-feira. Da galeria da prostituição para a galeria da salvação. Trabalhe essa temática, porque foi o que aconteceu com Raabe. Terça-feira,
o sinal da confiança. Aí você vê o ato de intercessão, que foi o apelo de Raabe e a salvação para a sua casa, e o cordão do fio de escarlata, que é o símbolo da salvação, ou seja, a manifestação da fé que Raabe teve de que poderia ser salva se ela cumprisse o propósito de colocar aquele fio de escarlata na sua janela e assim preservar a sua família da destruição. Esse símbolo é muito importante na lição, você pode explorar como a pessoa de Cristo. Quarta-feira, o sinal do testemunho, ok? Nessa temática de quarta-feira, na lição número 2, que fala de valores conflitantes, o que é que eu sugiro a você? Que destaque que o Senhor deu o testemunho, aquele testemunho de Raabe. O Senhor vosso Deus é o Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então você tem aqui, dentro da história de Raabe, a saída dela da prostituição para uma experiência de salvação, o sinal de sua confiança, a demonstração da sua fé, ok? Pelo fio de escarlata, e o seu testemunho. Então, você tramita aí em 2 personagens, Israel, lição de domingo, e Raabe, lições de segunda, terça e quarta-feira. E termina com a lição de quinta-feira falando dos gibeonitas, ou seja, a ação da graça para um povo que não merecia. Eu acho até interessante você pensar nos gibeonitas como aqueles que representam todas as demais nações que não pertencem à nação de Israel e que receberão também um ato da graça. Claro que eles fizeram um estratagema. Então, fale da estratagema, fale da autossuficiência de Israel, que tomou uma posição sem consultar o Senhor, fale da fidelidade de um juramento, que foi a promessa que Israel fez aos gibeonitas, e eles tiveram que cumprir essa promessa, fidelidade no juramento, e também fale da escravidão e da confissão, que é a temática final da abordagem da lição, ok? Amigos, quem optar pela interação, use esse modelo das 3 perguntas. Eu não vou ler as perguntas, você pode dar uma pausa no vídeo, pode ler as perguntas, e lembrando só que essa pergunta você faz para a interação, ou seja, dê tempo para que os alunos respondam. A minha sugestão é que você use, na média, 3 minutos de interação para cada pergunta. Com isso, você vai gastar aí 15 minutos e finaliza com a conclusão e o apelo final. O que você e sua igreja local podem fazer para alcançar os considerados inalcançáveis? O que é que podemos fazer para salvar os gibeonitas? O que pode ser feito para salvar aqueles que não são de Israel? Estou colocando aqui uma abordagem dentro do contexto da lição, ok? Em outras palavras, trazendo para o nosso tempo o que fazer para alcançar aqueles que ainda não são da mesma fé. Que Deus te abençoe. Na próxima semana, Memoriais da Graça. Olha, que Deus te abençoe e prepare-se para estar conosco na próxima semana. Até lá e um abraço.